Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste pré-amplificador, tá? Um pré-amplificador da marca Polivox, marca clássica aí, nacional, né? Equipamento fabricado no Brasil, equipamento feito no final dos anos 70, começo dos anos 80. Esse daqui é o CM5000, pré-amplificador da Polivox, da famosa linha 5000, né? Do System 5000 da Polivox, que é o top de linha lá. Dessa marca, dessa época aí, é o top de linha, né? Então esse daqui é o Polivox CM5000 da primeira série, a primeira versão, né? Existem duas versões, uma mais nova e essa aqui é a mais antiga. Essa aqui possui a pintura de caixa aqui na cor verde, um verde mangueira. Aqui a serigrafia aqui do Polivox é de pé, não tem o logotipo. Tem algumas diferenças aí entre a primeira e a segunda série. Esse aqui é a primeira série, tá? Então vamos ligar aí pra gente ver ele funcionando. Vou ligar ele aqui, ó. Então eu ligo ele aqui, tá? Volume baixo. Ele vai acender um LED vermelho aqui, ó, tá? Dizendo que eu tô pronto. Quer dizer o que? É um relé de proteção para proteger lá o teu amplificador e as caixas de um baque na hora que você dá o power aqui, tá? Então, repare, eu desliguei, ele apagou aqui. Então, quando eu ligo ele, ele vai dar um tempo, vai dar um intervalo e daí vai acionar o LED vermelho. A partir do momento que acionou o LED vermelho, eu já tenho o áudio entrando aí, eu já posso utilizar ele. Aí, ó. Tá, então ele tá funcionando aí, né? Vamos ver se tá certinho aqui, ó. Um lado, outro lado, um lado, outro lado. Então é isso aí. Vamos às funções aí do equipamento, tá? Então, como a gente viu aqui, a gente tem a tecla Power, liga, desliga. Então você liga e desliga o equipamento, ele acende o LED vermelho, como eu já disse. Aqui a gente vai ter uma conexão por fone de ouvido. Então você pode utilizar um fone de ouvido direto aqui e escutar o que está acontecendo aí no teu sistema, tá? Aqui a gente vai ter uma chave que é a atenuadora de sensibilidade dos VUs. Exemplo agora aqui, ó, eu estou escutando baixinho e o VU não está nem atuando, né? Então se eu vier aqui e aumentar a minha sensibilidade, ele começa a atuar. Tá vendo? Então ele começou a atuar. Só que a partir do momento que eu aumento o volume aqui, ele já, conforme o volume que eu vou dando aqui, a sensibilidade vai aumentando aqui dos VUs. Então eu tenho que vir aqui e abaixar. Então você regula aqui a sensibilidade dos VUs manualmente por essa chave, tá? Continuando aí, a gente tem aqui a tecla de filtro de agudo, tá? Então aqui a gente tem um filtrozinho de agudo, ele dá uma cortadinha no agudo, ó. Não sei se a câmera consegue captar aí, mas então ele corta um pouco do agudo mais alto, né? Ele tem aqui a frequência certa, é 10 kHz, tá? Ele vai fazer um corte lá acima do 10 kHz. Aqui a gente vai ter uma tecla de filtro seria o filtro do grave. Então ele vai cortar o grave lá abaixo de 60 Hz, no caso, ó. Tá? Então é um filtrozinho de grave, ele vai cortar aquela frequência baixa que às vezes o teu sistema não está reproduzindo direito lá, você consegue cortar, tá? Aqui a gente vai ter uma tecla Loudness, que é reforço de graves e agudos, né? Então se eu clicar aqui, ele vai aumentar, né? Vai acentuar lá o meu grave e meu agudo. Loudness é uma tecla comum, aí a maioria dos equipamentos utiliza esse tipo de tecla aqui, você já deve ter visto aí, né? Então, Loudness, tá? Aqui a gente vai ter uma tecla Mute, que é para fazer o corte. Então, se eu tô lá, escutando lá um áudio, né? E preciso, ó, tá escutando um áudio. Preciso lá fazer alguma outra coisa, atender um telefone, alguma coisa assim. Eu vou lá e aperto essa tecla e a partir do momento que eu soltar, ele vai voltar ao mesmo nível de volume que eu tava lá, não preciso mexer no volume, tá? Continuando aqui, a gente tem aqui as teclas do pré-amplificador. Então aqui a gente vai ter os graves, tá? Graves. Aqui a gente vai ter os agudos, tá? Então esse pré-amplificador ele tem graves e agudos para tua regulagem lá do teu sistema. Aqui no caso, esses dois volumes aqui, eles são escalonados. Como que funciona? Você vai de um em um, ó, ele não é liso. Então você vem de um toque a cada toque, ó. Tá vendo? Então você pode escalonar aqui.
Aqui ele tem os recursos da parte do pré-amplificador, que seria o que? Eu posso utilizar ele com os reforços de graves e agudos, aqui minhas regulagens de graves e agudos, ou posso usar ele flat. A maioria das pessoas sabe que tem muito pré-amplificador aí, que a gente chama de alta fidelidade e tudo mais, high-end, que eles não utilizam graves e agudos, ele é flat, ele só vai pegar aquele sinal que você está injetando no aparelho e dar volume, só, não vai modificar lá o sinal. Então eu posso fazer esse corte aqui, ó. A partir do momento que eu teclo essa chave aqui, ele está fixo, ó. Essa tecla aqui e essa aqui já não atuam mais, então nem o grave nem o agudo não atuam mais. E o bacana desse pré-amplificador, muita gente pergunta, poxa, mas ele não tem médio. Muitos pré-amplificadores aí não tem a função médio. Esse aqui ele não tem a função médio, mas ele tem um sistema aqui que é de tonalidade para que você vai ajustar o teu grave. Então o teu grave, se você utilizar ele aqui numa função, você consegue atenuar ele ou aumentar ele mais baixo ou mais alto, mais para o médio grave ou mais para o grave. Então essa tecla aqui que vai te dar essa função. Essa função aqui, essa outra tecla é justamente para o agudo. Então ele vai deixar o agudo mais aberto ou mais fechado. Você vai regular ele mais aberto ou mais fechado. Então você consegue dar uma equilibrada nos médios aí também, tá? Então essa aqui é a parte do agudo e essa aqui é a parte do grave. Continuando aqui, ele tem as funções do monitor. Aqui na verdade ele tem uma outra função que seria, vamos tirar aqui o áudio. Vou apertar aqui, ó. Tá? Então ele é um sinal fixo, tá? Então você injeta um sinal no teu sistema lá, vamos ver os views atuando aqui, ó. Tá? Então a gente percebe que é um sinal fixo, né? Igual, equilibrado todos os canais, e você vê que ele está certinho aqui, ó. Os dois canais estão na mesma altura. Para que serve essa função? Para você verificar lá se o teu sistema está recebendo o sinal corretamente. Então, digamos, em vez de injetar um áudio lá, que às vezes o áudio pode estar mono ou alguma coisa assim, você depois que você conectou todo o teu sistema, você aperta essa tecla, vem aqui, aumenta o volume e você vai ver se lá no teu amplificador está entrando os dois canais, se eles estão entrando no mesmo nível de altura do teu pré-amplificador, né? Então esse daqui é mais para você fazer um teste no circuito para saber se ele está recebendo o mesmo sinal e sinal equilibrado, tá? Continuando aqui, a gente vai ter o monitor 1. Aqui, na verdade, desse aparelho aqui, ele dá o codinome, né, o nome de Source. Então, digamos aqui, eu tenho o monitor 1, monitor 2, Source 1, Source 2. Para que serve? Seria a tecla, o monitoramento. Então essas duas chaves aqui servem para um equipamento que você faz entrada e saída. Então digamos lá, se eu tenho um gravador de CD, um toca-fitas, um gravador DMD, um DAT, um ADAT, um gravador de CD, um equalizador no caso, qualquer equipamento que precise entrar e sair para poder fazer o monitoramento. Então você tem duas chaves de monitoramento, dois conectores de monitoramento, tá? Aqui você vai ter a chave de cópia. Para que serve essa chave? Digamos, se eu tenho dois equipamentos aqui ligados, dois aparelhos que fazem gravação ligados ao mesmo tempo, eu vou selecionar nessa chave aqui qual deles é que vai receber a minha gravação ou qual deles vai passar para qual a gravação. Se eu deixo aberto aqui, os dois vão receber a gravação. Se eu deixo aqui no A, mais A para B, então esse aqui vai tocar, esse vai gravar. Se eu deixo aqui ao contrário, B para o A, é esse toca, esse grava. Então isso aqui é mais para você selecionar essas duas entradas aqui, o que recebe, o que não recebe aqui, tá? Bom, aqui em cima a gente tem a chave de seletor de função, que são as funções principais. Eu tirei aqui, acho que está em auxiliar, aqui ó. Tá? Então aqui a gente tem o auxiliar dele, as funções, o seletor. Quais são as funções que ele tem aqui? Você vai ter o microfone, que é uma conexão lá atrás, tá? Então você vai injetar um microfone, você pode falar por aqui, microfone, seria aqui, microfone, auxiliar seria uma entrada que, como eu disse, que só precisa entrar, então um CD player, um televisor, o computador, o videogame, que só precisa entrar, não precisa voltar o sinal para ele, então você tem o auxiliar. Aqui você tem o tuner, que no caso pro conjunto lá seria o TP5000 ou um sintonizador qualquer que você utilize no equipamento, ou qualquer outro equipamento, porque o tuner aqui no caso e o auxiliar são duas entradas iguais, é a mesma coisa, tanto faz se ligar no tuner como no auxiliar, ele tem, não é específico para essas funções aí, você pode ligar qualquer coisa, tá? Aqui também você pode entrar com qualquer coisa, e aqui no tuner e no auxiliar também. Já aqui o fono 1 e o fono 2, ele só funciona fono 2, fono 1, fono 2, fono 1.
ele só funciona para o toca-discos. Então não adianta você falar assim, então eu tenho 5 entradas, vou ligar lá outras coisas. Não, o Fono 1 e o Fono 2 é exclusivo para toca-discos. Ele tem um pré-amplificador interno lá, que ele vai pré-amplificar o sinal da cápsula, né, e vai fazer a entrada aqui do teu equipamento. Então, Fono 1 e Fono 2 é específico para toca-discos. Lembrando que esse equipamento é dos anos 70 e o que a gente tinha na época de top, de sinal top, né, de equipamento de reprodutor top, era toca-discos. Então ele tem 2 entradas para toca-discos, tá? Então aqui a chave seletora com essas 5 funções: microfone, auxiliar, tuner e 2 toca-discos. Aqui a gente tem uma outra função interessante que seria o modo de entrada. Então, digamos aqui, se eu estou recebendo um sinal, vamos ver onde que está aqui, voltar aqui para auxiliar, baixar aqui o sinal. Tá? Então, se eu estou recebendo um sinal nele aqui, eu posso deixar o reverse. Reverse o que? A entrada lá, digamos que um canal esteja tocando um instrumento e outro canal esteja tocando outro, eu posso fazer o reverse. Eles vão inverter. Um canal vai receber um outro sinal e esse canal vai receber outro sinal. Estéreo, normal, né? Os 2 canais entrando normal. Mono, ele vai juntar esses 2 canais estéreo para e vai sair nas 2 caixas. Então ele vai juntar esses dois sinais que está entrando, juntar e entrar em uma caixa. E aqui mais para frente você pode escolher qual desse sinal vai entrar, se é o L ou se é o R. Então digamos assim que eu tenho uma guitarra de um lado e uma voz do outro, se eu passar aqui pro L, só vai estar tocando nos 2 canais a guitarra. Se eu tiver aqui no L, só vai estar tocando a voz nos 2 canais, tá? Então aqui é uma função interessante, que é, como eu disse, esse sistema mono estéreo. Aqui a gente vai ter o volume. Tá? Então o volume também é escalonado, você vem de 1 em 1, ó. Um toquezinho que você dá, ele já aumenta. Então o volume dele é escalonado. Outro detalhe aqui desse equipamento, muita gente pergunta, o loudness aqui no caso, ele atua em conjunto com o volume nesse equipamento aqui, tá? Então digamos assim, quanto mais aberto o meu volume aqui, menos o loudness atua. Então por isso tem que equilibrar lá. Por isso que no power dele lá, do conjunto, eu ainda vou fazer um vídeo dos 2 funcionando juntos. Você tem um atenuador de volume também. Você pode deixar o sinal lá que entra mais alto ou mais baixo. Aqui, quanto mais volume eu jogo, menos o loudness atua. Então quanto mais baixo aqui, mais forte fica o loudness aqui, junto com o volume, tá? Bom, e aqui, clássico, o balanço. Então tem um lado e o outro lado, ó. Um lado e o outro lado. Um lado e o outro lado, tá? Então é isso aí. O balanço é o estéreo, né? Um lado, outro lado, faz o balanço aqui para saber se os 2 canais estão entrando. E aqui a gente tem os VUs, né? Então os 2 VUs de sinal que você observa aqui como é que tá o teu sinal. Tá perfeito, os 2 lados certinho, tá? Ambos no mesmo nível. Um lado, o outro lado, tá? Então isso aí, esse foi o funcionamento do equipamento, né? Todas as conexões aqui foram testadas, está tudo funcionando. Esse foi o funcionamento do CM5000 da Polivox, tá? Como a gente percebe aqui, voltando ao funcionamento, é um aparelho que não tem ruído, nada de chiado, nada de tecla enroscando, nada, né? Então você tem aqui um equipamento que está funcionando perfeitamente, tá? Aqui no vídeo a gente vê mais o funcionamento dele. O estado de conservação desse equipamento aqui, você vai ver aqui na descrição que eu vou deixar, vai ter o link para o anúncio do equipamento, o equipamento está à venda, vai ter o link para o anúncio do equipamento e você vai ver lá as fotos do equipamento, tá aí uma descrição, vai ver o estado de conservação. Como eu gosto de ser bem claro nos equipamentos que eu vendo, eu vou discriminar aqui agora esse equipamento. O painel dele está em bom estado, né? A serigrafia eu estava dando uma boa observada aqui, ela está praticamente perfeita, a de painel, tá? Óbvio, tem detalhes, tem marcas aqui em cima, tem marca de alça aqui, de parafuso que foi encaixado, que foi colocado em rack, tem algumas batidas aqui nas alças, tá?
Tem algumas marcas aqui no painel. A serigrafia aqui do volume é onde está mais apagado, tá bem apagado aqui, conforme você vai mexendo, né? O dedo acaba roçando aqui e aqui vai apagando, tá? O acrílico aqui tá bem bonito, tá bem translúcido. A caixa aqui, original, pintura original, mas tem marcas, tem, né? Às vezes a pessoa põe o aparelho em cima aqui, acaba roçando, e aqui você tem marcas, tá? Do equipamento. As conexões traseiras são todas originais, porta fusível, chave de voltagem, tudo original. Você vai ver aqui nas fotos. O cabo de força, infelizmente, teve que ser trocado. Que mais? Bom, com relação ao estado de conservação, outro detalhe. Um detalhe que, na minha opinião, é o mais, digamos assim, grave. Voltando ao assunto, eu sempre gosto de ser sincero nos equipamentos que eu vendo. O mais grave desse equipamento aqui é o seguinte: a versão da linha 5000 da Polivox tem várias versões dos botões aqui, tá? Tem várias versões. Então você tem a mais antiga, aqui exemplo, aqui você tem uma que tem a abertura maior, outra que tem uma abertura melhor. Foram várias séries desses botões que foram feitos. Aqui, infelizmente, a gente tem várias séries do mesmo equipamento, tá? Você daqui dá para perceber que esses daqui, ó, esse aqui e esse aqui são anodizados, esse daqui estão no alumínio cru, tá? Então ele tem alguns detalhes que aqui também, ó, aqui esse aqui é anodizado, esse aqui é alumínio cru, tá? Então tem esses detalhes aí do equipamento. É um equipamento com 40 anos de idade, então você tem alguns detalhes, tá? É um equipamento em bom estado, tá? A parte interna dele é o mais bacana, tá bem original, tem todas as tampas aqui de proteção do transformador, a chapa aqui da chave de seletora, tem a tampinha. Normalmente o pessoal perde isso daí, acaba perdendo, porque você vai abrir o equipamento, tá faltando todas essas chapas aí. Esse equipamento tá bem completo por dentro. Bom, eu vou deixar fotos aqui na descrição do vídeo, então você vai aqui na descrição, eu vou deixar o link, vai ter o preço, o anúncio do equipamento e também fotos do equipamento. Esse anúncio aqui, um vídeo anterior aí que eu fiz, tá? Se você não assistiu, dá uma assistida aí. Esse anúncio aqui ainda está sem comissão do Mercado Livre, então você vai pagar o preço dele normal e vai poder comprar pelo Mercado Livre, tá? Então o anúncio vai estar aqui na descrição. Dá uma olhadinha nas fotos, dá uma olhadinha na descrição lá do equipamento. Se você tiver interesse, entre em contato ou aqui no YouTube ou lá no Mercado Livre, a gente conversa, tá? Se tiver alguma dúvida sobre o aparelho, me pergunta, tá? Que eu vou responder. E, como eu disse, você ser o mais sincero possível para esse tipo. Não vou esconder nada de você sobre esse equipamento aqui. Vamos escutar ele um pouco aí. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o CM5000 pré-amplificador da linha 5000 da Polivox, tá? Qualquer coisa, fotos aqui na descrição, dá uma entradinha no anúncio aí. Beleza? Valeu!